Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos deve representar um retrocesso para questões ligadas aos direitos humanos, a democracias e ao direito internacional, segundo docentes e pesquisadores da Unicamp. Trump será o 47º presidente dos Estados Unidos. Ele assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2025. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. A piora da situação econômica da população norte-americana pode ter influenciado na escolha do candidato do Partido Republicano. O professor Luiz Renato Vedovato, docente da Faculdade de Educação da Unicamp, explica que a vitória de Trump indica um momento crucial para as instituições democráticas. O fato de que alguém que se envolveu num ataque às instituições, tanto durante o governo quanto durante as eleições de 2020, mas em especial com relação aos ataques do dia 6 de janeiro de 2021. Ele foi eleito. Isso indica, provavelmente, que a gente está diante de um momento crucial para as instituições. Como instituições do direito, instituições internacionais e internas, vão se comportar diante de um cenário em que aquele que critica essas instituições consegue espaço e consegue ganhar a eleição. Na mesma linha, o cientista político André Kaisel, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, afirma que as democracias da América Latina ficam fragilizadas com Trump no poder. Na América Latina, as extremas-direitas, claro, esfregam as mãos, Milei, Bolsonaro aqui no Brasil, e isso para nós é particularmente preocupante, porque ao que tudo indica, a administração Biden teve um papel importante em evitar ou ajudar a evitar um golpe de Estado no Brasil ao, digamos, manifestar claramente aos militares brasileiros que não estava disposto a apoiar uma aventura desse tipo. Poderemos contar com esta mesma posição de um governo Trump em 2026? Tudo indica que não, o que coloca também incógnitas importantes para a própria democracia brasileira. Por um lado, do ponto de vista interno, Trump tem falado muito no inimigo interno, na perseguição a opositores, há uma série de preocupações nesse sentido, reforçadas pelo chamado Project 2025, que ele chegou a negar em algum momento, mas que efetivamente foi produzido por um think tank ultraconservador, a Heritage Foundation, a pedido da campanha de Trump, a síntese seria basicamente substituir na administração pública, na burocracia federal, funcionários técnicos por funcionários políticos leais ao projeto republicano e trumpista. Então seria uma transformação profunda da administração americana, tornando o Estado, sobretudo o governo federal, muito mais partidarizado. Lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, a burocracia federal profissional teve um papel importante em segurar muitas das posições mais extremas de Bolsonaro. Também é que se levar em conta o peso da situação econômica dos Estados Unidos, que pelos dados estatísticos não é ruim, pelo contrário, é boa, mas a verdade é que a percepção da maioria dos americanos sobre as suas condições de vida não está nesses dados, porque se o desemprego diminuiu, o custo de vida, mesmo a inflação desacelerando, o custo de vida para os americanos é alto. É bom lembrar que a maioria dos americanos não tem acesso a algumas coisas que no Brasil nós temos, como saúde gratuita, universidades gratuitas, pelo menos como possibilidades, Então, é uma classe média altamente endividada, tanto com saúde como com educação superior, e onde a aceleração inflacionária no pós-pandemia, no começo da guerra da Ucrânia, mesmo com a desaceleração posterior, deixou um custo de vida que a maioria das pessoas tem tido muita dificuldade em enfrentar. O que mais me surpreendeu, no entanto, foi a provável vitória de Trump no voto popular, mas também já há projeções de que Trump venceu no voto popular, o que é inédito. Lembrando que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele não ganhou no voto popular. Ela ganhou no voto popular, Ou seja, o sistema de eleição indireta dos Estados Unidos, que aliás é um sistema bastante antidemocrático, se você for pensar numa república presidencialista, ele nos últimos tempos garantiu aos republicanos a maioria das suas vitórias. Se você pensar que George Bush Jr., por exemplo, também não ganhou no voto popular a eleição de 2000, mesmo descontando a denúncia de fraude na Flórida, Ele, de qualquer modo, não ganhou de Al Gore no voto popular, ganhou apenas de John Kerry
na reeleição em 2004, no meio da guerra do Iraque, e ainda sob o impacto do 11 de setembro, né? Portanto, um republicano, se confirmar que Trump efetivamente venceu no voto popular, não vencia no voto popular há muito tempo. Silvio Anunciação, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.